Olá, uma boa noite a todos vocês, professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical, da amada igreja, a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. A todos vocês, uma excelente noite de sábado. Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo essa aula. E talvez você assista amanhã, então um bom domingo já, né? Um bom domingo. E a todos os que gostam das nossas aulas, porque ela é transmitida via YouTube e está aberta para quem quiser assistir. Então você que gosta e que assiste às aulas da EBD, da nossa igreja, também sinta-se convidado, sinta-se abraçado por nós, esteja à vontade e fica conosco para que você também seja abençoado por esta aula. Irmãos e irmãs, nós estamos estudando, como todos já sabem, o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. E como foi dito nas outras aulas, o Sermão do Monte, e especificamente falando sobre as Bem-aventuranças, é o início do ensino de Jesus para a sua igreja. E é por isso que Jesus vai subindo ao monte, ele vai ensinar os seus discípulos sobre a conduta do discípulo. E vai ensinar o quanto ele é feliz, porque bem-aventurado é uma felicidade. Bem-aventurado quer dizer uma felicidade que vai além da nossa compreensão. Então, feliz, bem-aventurado, ele vai falar sobre os pobres de espírito, porque desses é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E nós estamos exatamente na lição de número 7, que fala dos bem-aventurados, os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse texto está baseado lá em Mateus, no capítulo 5, verso de número 5. Jesus vai dizer na terceira bem-aventurança: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Eu sou o pastor Rogério Lima, faço parte da nossa igreja, a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma, professor de EBD, e eu me sinto muito honrado com a sua participação, tá bom? Então, nós estamos aqui na página 40 da nossa revista, que diz o seguinte: uma demonstração de força e de poder. Você, professor, professora, acompanha aí para que você possa ter subsídio para a sua aula de amanhã, tá bom? E seja bênção para os seus alunos. Vamos lá. Mansidão não é uma indiferença ao mal. Não. Não quer dizer que ser manso significa que a gente fique indiferente ao mal que está acontecendo. Não é isso. Porque o próprio Jesus suportou com muita paciência os ataques que lhes fizeram. Apesar de todo o sofrimento que Jesus passou, de todas as afrontas que Jesus passou, ele se manteve manso. E ele tinha essa mansidão por causa de um alvo. Ele compreendia a sua missão, ele compreendia quem ele era, ele compreendia que ele estava ali para cumprir a vontade de Deus, para honrar o nome do Pai e para cumprir a sua vontade. Não era a vontade de Jesus. Tanto é, irmãos, que lá no Getsemane, quando ele vai orar ao Pai, naquela oração que ele faz, ele vai dizer: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, Jesus tinha um objetivo muito claro. E quando ele chama os seus discípulos para segui-lo, um dos objetivos do discípulo de Cristo é exatamente esse: fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Mestre, que é Jesus, porque ele faz a vontade do Pai. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, se eu não me engano, vai dizer que quer comamos, ou quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo
para a glória de Deus. Ou seja, a vida do discípulo de Cristo está atrelada não à sua própria vontade, mas à vontade de Deus e para expressar, para manifestar a glória de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nesse sentido, é exatamente o que Jesus vai falar sobre esse aspecto. Dizer que mansidão não é fraqueza, mansidão não é frouxidão, e Jesus vai mostrar muito bem sobre isso. Jesus nunca se mostrou fraco, Jesus nunca se mostrou frouxo na determinação de cumprir a vontade de Deus. Jesus foi manso em toda a sua vida, exatamente para mostrar, para expressar a vontade de Deus no plano da salvação. Então, porque Jesus, na verdade, ele tinha à sua disposição legiões de anjos que poderiam muito bem defendê-lo. Ele vai falar isso, esse exemplo é muito claro quando o apóstolo, quando Pedro vai sacar da sua espada, quando Jesus vai ser preso lá no Getsêmani, e Pedro saca da sua espada e corta a orelha daquele soldado que estava prendendo Jesus. E, na verdade, Jesus vai dizer, mete lá em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, a partir do verso 52, ele vai dizer assim para Pedro, Pedro, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ele vai dizer, ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao Pai, e ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, na verdade, Jesus era manso, não por frouxidão, ou não porque não tivesse apoio de ninguém. Jesus não estava não estava amedrontado, mas a mansidão era fruto do Espírito e da certeza, do objetivo que Jesus tinha no cumprimento da vontade do Pai. Então, é importante nós destacarmos aqui nessa aula que a profundidade da mansidão de um homem pode ser medida na proporção direta de sua capacidade para esmagar os seus opositores. Eu vou repetir para que você possa entender, porque isso é muito interessante. Jesus tinha toda a capacidade de esmagar todos os seus opositores. Jesus poderia pedir ao Pai e ele enviaria legiões de anjos para exterminar com tudo. Então, veja bem, essa questão é destacada nesse aspecto. A profundidade da mansidão de um homem ou de um ser humano pode ser medida na proporção direta de sua capacidade para esmagar os seus opositores. Ou seja, quanto mais poder nas mãos para realizar aquele extermínio, para realizar a sua vontade, porque ele poderia ter feito isso pedindo ao Pai que mandasse legiões de anjos para terminar com tudo aquilo, mas ele, por determinação da sua consciência do plano que Deus havia estabelecido, ele então vai ser manso por causa do Espírito de Deus. E aqui fica interessante isso. Na revistinha, inclusive, na página 40, vai dizer assim, quais eram esses princípios que dominavam a mente de Cristo e o levavam a ser manso. E aí a revista traz 3 princípios básicos. Primeiro, o amor incondicional de Jesus pelo seu Pai. E João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, no verso 31,
vai especificar sobre isso. E aí, se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. João 14:31. Jesus vai dizer assim: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o meu Pai me mandou. Então, Jesus, ele obedece ao Pai. Então, por amor incondicional ao Pai, ele se mantém na sua mansidão. O segundo princípio interessante da mansidão que Jesus expressa é o seu amor incondicional pelas almas perdidas. Jesus amava profundamente as almas perdidas e com muita compaixão ele vai exercer a sua mansidão. Tanto é que quando Jesus está naquela cruz, ele vai rogar ao Pai, já crucificado. Jesus olha para os seus algozes, olha para aqueles que estavam até escarnecendo dele, né? Jesus dizia, eles falavam assim: Jesus, se tu és o Salvador, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz e salva. Na verdade, Jesus olhando e vendo tudo isso, mesmo assim, Jesus vai orar ao Pai e vai dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus tinha um amor incondicional pelas almas perdidas e por isso ele demonstrava mansidão. Um terceiro princípio interessante que a gente pode entender sobre a mansidão de Jesus era que Jesus era plenamente desprovido de vaidade. Não havia vaidade em Jesus. Jesus, inclusive, naquela tentação do deserto, quando o diabo leva ele lá para ver as grandezas do mundo, era só ele adorar o diabo. Jesus vai negar tudo isso. Jesus vai negar a fama, Jesus vai negar qualquer tipo de vaidade, Jesus vai negar tudo isso, porque Jesus veio para cumprir um propósito. Jesus nega e ele era desprovido de toda vaidade. Então esse era um terceiro princípio que vai fazer com que a gente entenda a mansidão de Jesus. Todo aquele que é desprovido de vaidade, ele pratica a mansidão exatamente porque ele não precisa provar nada para ninguém. Ele sabe quem ele é. Ele sabe qual é a posição, qual é a determinação, qual é o objetivo, aonde ele quer chegar. Então, essa mansidão também tem a ver com a ausência da vaidade e a posição certa de quem ele é. Tudo bem? Só dando continuidade agora aqui na página 41, vai falar sobre a mansidão gerada na consciência. Mansidão gerada na consciência. Vamos lá. A mansidão é uma atitude realizada não por conta das circunstâncias ou relações de amizade ou poder, mas como uma atitude gerada na consciência do que significa ser um discípulo de Jesus e, ao mesmo tempo, filhos que revelam a mesma natureza do Pai. Ou seja, a mansidão que Jesus está expressando aqui no Sermão do Monte, e ele vai falar com os seus discípulos sobre a mansidão, e bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra, está condicionada à consciência de quem somos, qual é a nossa escolha, qual é a nossa posição. Significa, então, que a partir do momento que eu sou discípulo de Cristo, eu preciso exercer exatamente aquilo que o próprio Mestre fez. Ser discípulo é ser seguidor. Ser discípulo é fazer igual ao Mestre. E se Jesus praticou a mansidão, mesmo nas piores circunstâncias que podemos imaginar, certamente nós, como discípulos de Cristo, chamados pelo próprio Cristo para também sermos discípulos, também devemos praticar a mansidão. E isso não tem relação com outro aspecto que não apenas a compreensão de quem somos.
do que nós desejamos e da nossa ação com relação àquilo que nós somos e desejamos. E aí eu quero trazer para você algo interessantíssimo, porque é um padrão de conduta, tá bom? É um padrão de conduta e nós devemos sair da teoria para a prática. Na verdade, irmãos, ser discípulo é mais do que teoria. É uma vida prática. Ser cristão, ser discípulo de Cristo, é uma qualidade de vida. Na verdade, é um estilo de vida. E nós vivemos a partir dessa cultura cristã. Ou seja, é um padrão de escolha. E aqui é interessante, nós precisamos entender que há 3 aspectos que nós devemos analisar aqui. Primeiro é a compreensão. O segundo é o querer, é o desejar ardentemente. E o terceiro é uma ação determinada. Isso vai fazer com que a gente saia da teoria para a prática. E a vida cristã não é uma vida de teoria, é uma vida de prática, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui prático com relação à vida do cotidiano, tá bom? Eu vou te dar um exemplo aqui do dia a dia, ok? Uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que ela não faz nenhum exercício, ela é sedentária, ela fica muito tempo sentada, ela não faz nenhum tipo de exercício, tudo que ela faz de automóvel, então é uma pessoa sedentária. Ela sabe que isso faz mal para ela, ela sabe que isso não está correto. Então, o sedentarismo, ele precisa das mesmas, para que ele possa sair do sedentarismo, ele precisa exercer essas 3 opções, essas 3 qualificações que eu dei. Primeiro, ele precisa compreender que o sedentarismo vai levar ele a uma condição ruim de saúde. Vai aumentar colesterol, vai aumentar dores, ele vai ter problemas de saúde por não se movimentar. Então, há uma compreensão aqui, há uma compreensão de que ele precisa compreender que a saúde dele depende dele sair do sedentarismo. Depois da compreensão é o querer, é o desejar ardentemente. Ele quer sair dessa posição, ele deseja sair do sedentarismo. Então é um segundo estágio, e esse desejo ardente faz então nos mover para um terceiro estágio, que é a ação determinada. É determinar uma ação que vai tirar do sedentarismo, ou seja, essa pessoa compreende que ela precisa se movimentar, essa pessoa deseja se movimentar e ela parte para a ação. Aí ela vai fazer uma caminhada, ela vai fazer uma corrida, ela vai se matricular na academia e vai começar então a se exercitar. Ou seja, você pode entender que existe aqui 3 aspectos importantes, que é compreender, querer e depois agir, ok? Quer ver um outro exemplo assim muito tranquilo no nosso dia a dia? É ir a algum lugar, né? É ir a algum lugar. Se eu desejo ir para algum lugar, primeiro eu preciso compreender para onde eu vou. Qual é a minha necessidade? O porquê que eu vou? Compreender. Será que lá vai ser bom? Então eu vou compreender. Bom, compreendi que ali é um bom lugar, é um lugar que eu preciso ir. Ok, deu essa compreensão. Segundo, eu vou desejar ir. Então eu vou pegar a estrada, né? Eu vou ter que ver o mapa, eu vou ter que pesquisar o local para onde eu vou. Então eu vou desejar ir. É um movimento de desejo. E depois eu vou partir, vou ter que sair de casa, vou ter que pegar um ônibus, ou vou pegar um Uber, ou eu vou a pé mesmo, vou de bicicleta. Eu tenho que me movimentar em direção para onde eu compreendi que eu deveria ir, ok? Tá dando para entender? Então, na verdade, irmãos, a vida do discípulo é a mesma coisa. Jesus, no capítulo 9 de Lucas, e aí eu quero que você caminhe para lá, ok? Lucas, no capítulo 9,
Jesus vai fazer um convite muito interessante, e esse convite está aberto a todos os que ouvem a voz do Senhor. Capítulo 9 de Lucas, verso 23 e 24, Jesus vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser ser meu discípulo. Quando ele diz vir após mim, significa se alguém quiser me seguir, se alguém quiser fazer o que eu estou fazendo, se alguém quiser me copiar, se alguém quiser me imitar, é o que ele está convidando, é ao discipulado. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, então siga-me. É isso que ele vai falar. Na verdade, você precisa entender, irmãos, que aqui tem os 3 componentes envolvidos. Primeiro, a compreensão. Quando ele diz, se alguém quiser ser meu discípulo, precisamos compreender o que é ser discípulo. Discípulo é aquele que segue o mestre. Discípulo é aquele que vai copiar as ações do seu mestre. O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, me siga, porque eu estou seguindo a Jesus. Ou seja, nós precisamos ser discípulo e fazer discípulos. Essa é uma ordenança de Jesus, lá em Mateus capítulo 28, ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso, sobre ser discípulo e também fazer discípulo. Você pode ir comigo lá no capítulo 28 de Mateus, nesse convite, ele vai dizer assim, lá no finalzinho do livro de Mateus, ele vai falar para a sua igreja, ide por todo mundo, né? Ide por todo mundo, ensinai a todas as nações, ou seja, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, ele vai dizer, olha, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. É isso que ele vai falar. Esse é um convite. Agora, preste bem atenção no que eu vou te falar. Ser meu discípulo, primeiro, você precisa compreender o que é ser discípulo. Segundo, ele vai dizer, se você quiser ser meu discípulo, ou seja, há aqui um querer, há aqui um desejo ardente para ser discípulo. Você quer ser discípulo, você compreende o que significa ser discípulo e você deseja ardentemente ser discípulo, então agora ele vai dar para que você tenha a ação. Ele vai dizer assim, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preste bem atenção que você não somente compreendeu, não somente desejou ser, mas agora você precisa praticar. Você tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Por que eu estou falando sobre isso? Pastor, por que o senhor está falando sobre isso nessa aula? Porque, irmãos, uma pergunta que eu quero falar para você. Onde é que está aqui envolvido o temperamento do ser humano? Em que situação aqui o temperamento se ajusta? E eu digo para você, em nenhuma situação. Jesus não está chamando para ser discípulo o fleumático, ou o melancólico, ou o raivoso, né, o irado. Não, Jesus não está preocupado com o temperamento da pessoa. Jesus está chamando todos os temperamentos. Porque, na verdade, irmãos, nós não podemos confundir as coisas, tá? Não é o temperamento que faz o discípulo. O que faz o discípulo é a compreensão, o desejo e a ação. Não é o temperamento. Jesus não chamou somente aqui o melancólico para segui-lo. Jesus também chamou os temperamentos sanguíneos. Um exemplo desse é Pedro, que se converte depois a Cristo de verdade, e ele vai ser um grande instrumento na mão do Senhor. Aliás, irmãos, ser discípulo de Cristo
tem a ver com o Espírito de Deus. Jesus vai dizer assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, o Espírito de Deus estaria conosco todos os dias. E é o Espírito Santo que nos conduz nessa caminhada com Cristo, nesse desejo de cumprir o próprio ministério de Cristo, que é na evangelização, na salvação de almas. Jesus vai dizer que coisas maiores nós faríamos, exatamente porque estaríamos submissos à vontade do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, essa questão da mansidão não tem nada a ver com a personalidade ou o temperamento, mas tem a ver com a compreensão de que o discípulo precisa fazer igual ao mestre. Tem a ver com a necessidade do desejo de querer ser. Porque tem muita gente, irmãos, que deseja seguir a Jesus da boca para fora, mas não tem em si esse chamado dentro da pessoa, porque, na verdade, irmãos, a Bíblia vai dizer que não é por força e não é por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O profeta Zacarias fala sobre isso. E o fato é que é o Espírito Santo que vai fazer essa transformação e nos tornar discípulos de Cristo. E essa mansidão que nós estamos estudando aqui é um das bem-aventuranças. Na verdade, irmãos, essa bem-aventurança dos mansos, depois tem as outras bem-aventuranças: ter fome e sede de justiça, ser misericordioso. Todo esse aspecto tem a ver com a sua decisão, a minha e a sua decisão de se tornar discípulo de Cristo. Ser limpo de coração. É preciso deixar que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora. E tudo isso, irmãos, tem a ver com a nossa entrega no domínio do Espírito, tá bom? Então fica aqui essa lição que vai ser dada amanhã, tá certo? Você explora bem aqui essa lição, porque ela é muito importante. Queridos, é muito importante você entender o seguinte: por falta da mansidão, que é fruto do Espírito, aliás, é uma marca do fruto do Espírito, os mansos, amor, fé, domínio próprio, mansidão, isso é fruto do Espírito. Por falta da prática dessa mansidão, as igrejas estão dando mau testemunho, porque nós estamos fazendo a representatividade de uma igreja que não é mansa e vai herdar a terra no sentido de dominar. Não. Nós estamos vendo uma igreja irada, uma igreja preparada para a guerra, uma igreja que está pronta para pegar em armas. Irmãos, essa é uma furada. Jesus não nos chamou para isso. Assim como no passado, quando os discípulos de Cristo foram perseguidos, foram levados para as covas dos leões, foram queimados nas praças públicas, foram colocados como luzeiros nos postes, incendiados seus corpos, comidos por feras, mortos ao fio da espada. Irmãos, assim como a igreja perseguida no passado, ela foi como o Mestre Jesus, que a Bíblia vai dizer, Isaías vai dizer que ele foi mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Assim também a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, como os discípulos de Cristo, essa igreja também, quando chegar o tempo da perseguição, e ela vai chegar, nós sabemos disso, está nas Escrituras, está no livro do Apocalipse. Quando chegar esse tempo, e já chegou em alguns países, nós sabemos disso também, irmãos, a igreja ela continuará sendo mansa,
porque a vontade de Deus é que sejamos como o nosso mestre, ok? E aí, para terminar, eu vou ler só para você aqui o que essa passagem na revista, para pensar, tá bom? Para pensar. Então, eu vou ler aqui e você reflete aí. Vamos lá. O homem manso já se cansou de si mesmo. Ele sentiu sua máxima miséria espiritual e anseia por um correto relacionamento com Deus. A sua justiça própria tornou-se um desastre e a sua vontade própria tornou-se uma doença. Para o homem manso, as próprias ideias de sua autoconfiança e de sua autodeterminação se tornaram um fedor para o seu próprio nariz. Ele esvaziou seu coração de si mesmo e o preencheu com Deus e com os outros. Como seu mestre Jesus, ele se tornou o servo dos servos. Quem é discípulo de Jesus continua sua caminhada sem desistir, sem retroceder, apesar das circunstâncias. Apesar dos ataques, ele continua no comando do fruto do Espírito. Ele continua sob o comando do fruto do Espírito, com a mansidão que é dada por Jesus, o Mestre e Senhor de sua vida. Então, queridos, fica aqui essa aula para que você possa dar no domingo lá para os seus alunos, e você que ouviu essa aula, né, no YouTube, que possamos praticar essa mansidão que é fruto do Espírito e que é característica dos verdadeiros discípulos do Senhor. Não tem nada a ver com temperamento, tá bom? Não confunda as coisas. Nós, seja qual for o temperamento que está em nós, que é da nossa natureza humana, da nossa natureza carnal, a Bíblia vai dizer que nós devemos andar em espírito para não cumprir os desejos da carne. Ou seja, nós que somos verdadeiros discípulos, que desejamos ser discípulos, que desejamos seguir ao Mestre Jesus e que desejamos viver para a glória de Deus, que desejamos expressar a verdade do Evangelho, nós precisamos exercer a mansidão, independente do nosso temperamento, porque, de fato, irmãos, nós estamos orientados, balizados, guardados, alicerçados, ensinados e estamos direcionados e dominados pelo Espírito Santo de Deus. É esse Espírito Santo de Deus que coloca em nós o fruto do Espírito. E um desses gomos, desse fruto do Espírito, que é um só, chama-se mansidão. Se você deseja ser discípulo de Cristo, compreenda isso. Não existe discípulo de Cristo se ele não exercitar a mansidão, que é fruto do Espírito Santo. É preciso entender isso, tá bom, amados? Por causa dessa ausência de compreensão nesse sentido, a Igreja do Senhor Jesus tem dado muito escândalo, tem feito muita vergonha, porque não entendeu que bem-aventurado são os mansos de espírito, são os mansos, porque eles herdarão a terra. Tá bom? Meus amados irmãos, tenham uma boa noite, que você tenha aí a noite de sábado abençoada. Na verdade, nós estaremos amanhã nos encontrando. O endereço da igreja está passando aí, tá bom? Você que assiste conosco a nossa EBD, você que já está acostumado a assistir os nossos vídeos, está aqui, ó. Aqui em cima, eu sou pastor auxiliar
O nosso pastor presidente é o pastor Gilberto Alonso Maia, e nós somos membros da Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. A nossa igreja está situada na rua Santa Ermelinda, 189, no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E você que mora perto da gente aqui, pode fazer uma visita. Nós estaremos amanhã às 17h30 com a nossa escola bíblica dominical. As nossas classes estão divididas, tem classe dos homens, tem classe dos pastores, tem classe das mulheres, tem classe dos jovens, dos adolescentes, tem classe de maturidade. Então, tem várias classes que você pode participar. Seja bem-vindo. E às 19 horas temos o nosso culto de adoração ao Senhor, um culto onde nós vamos celebrar a vida, onde vamos celebrar a vitória em Cristo, onde vamos celebrar a vida abundante que Cristo nos deu e celebrar também, manifestar a glória de Deus ali. E você é nosso convidado, tá bom? Ali nós pregamos o evangelho da paz, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está aqui feito o convite. Amanhã também teremos o nosso evangelismo. Nós fazemos evangelismo perto da Rua da Feira, ali no Praça dos Estudantes, às 9h da manhã. Estaremos lá pregando o evangelho. Se você quiser participar, então esteja você também convidado, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente domingo. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você, fique com Deus, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, até a próxima aula, se Deus assim permitir.